Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar sobre relações estequiométricas. Nossa aula vai se dividir nesses três principais tópicos: uma introdução sobre o assunto, a relação de massa versus massa e a relação de mol versus mol. Perfeito? Então, até o presente momento nós conversamos um pouco sobre o que são as reações químicas, como representá-las em equações químicas e a importância como que existe uma relação entre reagentes e produtos. Os cálculos estequiométricos, basicamente, eles mostram essa relação e, através dessas relações estequiométricas, eles auxiliam esses cálculos de tal maneira que você sabe, a partir de uma quantidade determinada de reagente, você consegue prever o quanto você vai obter de um determinado produto. Ou se você almeja ter uma determinada quantidade de produto, você sabe o quanto você deve partir de reagente para conseguir essa determinada finalidade. Então, isso é muito amplamente utilizado na parte experimental ou na parte até da indústria, porque você consegue ajustar os devidos custos. Perfeito? Algo que vocês devem ter em mente, três regras principais que vocês devem ter em mente para auxiliar vocês nos cálculos estequiométricos. Primeiro, escrever a equação química que o problema vai citar para você. Essa equação química, turma, você consegue enxergar de maneira mais clara tudo que está sendo abordado e você evita cometer algum outro erro por falta de atenção. Perfeito? Segundo, acertar os coeficientes dessa equação química, ou seja, balancear as equações. É fundamental que você balanceie a equação para que você consiga fazer uma relação, demonstre essa relação de maneira correta, certo? Tudo sempre respeitando os princípios das descobertas que nós já conversamos nas últimas aulas. E por fim, estabelecer uma regra de 3 entre os dados, baseado naquilo que os dados que o exercício fornece e o que você já tem, e também com a incógnita ou a pergunta, problema que o exercício está te questionando. Seguindo essas três regras, não tem como errar um cálculo estequiométrico. Bom, primeira coisa então vamos lembrar o que vale as relações. Como falando em relações estequiométricas, tem que lembrar quanto que equivale a 1 mol. Mol, unidade medida para quantidade de matéria. 1 mol em massa equivale a massa molar. Então vamos lembrar lá, sempre que você tiver 1 mol em massa é gramas por mol, a massa molar daquela determinada substância. 1 mol em número de moléculas, lembre da constante de Avogadro, sempre 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Sempre essa relação. E por fim, 1 mol em volume equivale a 22,4 litros na CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. Qualquer gás que fuja dessa condição de CNTP, você deve realizar o cálculo utilizando aquela fórmula clássica que é Vp igual a nRT. Pressão vezes volume é igual a quantidade de matéria, N, a quantidade de matéria, vezes R, que é a constante, que vai estar ajustado e vai variar de acordo com as unidades de medida de pressão e volume, e a temperatura sempre em Kelvin. Perfeito? Então, visto isso, a primeira relação que nós vamos realizar é a de massa versus massa, confrontando massa versus massa. Turma, para isso nós temos aqui uma equação de S de enxofre reagindo com oxigênio, produzindo dióxido de enxofre. No enxofre, nós temos nos reagentes 1 enxofre. Nos produtos, 1 enxofre. Oxigênio, 2 oxigênios no reagente, 2 nos produtos. Logo, essa equação está balanceada? Está. Dessa maneira, então, você consegue partir para o restante das análises. Massa versus massa, massa molar. Qual que é a relação de mol aqui? Temos 1 para 1 para 1. 1 mol de enxofre reage com 1 mol de gás oxigênio, que produz 1 mol de dióxido de enxofre. Logo, qual que é a massa molar do enxofre aqui? 32 gramas, porque é 1 mol. 32 gramas por mol, tem 1 mol, 32 gramas. Oxigênio, O2. O2, qual que é a massa molar do O2? 32 gramas também, porque só tem 1 mol. Dióxido de enxofre, qual que é a massa molar do dióxido de enxofre? É 64 gramas, porque também só temos 1 mol de dióxido de enxofre. Visto isso, então, nós temos essa relação. Se o exercício perguntar para você, qual que é a massa do enxofre que reage com 0,97 gramas de oxigênio? Você escrevendo essa reação, turma, você vai verificar lá, ó, enxofre mais oxigênio para dióxido de enxofre. Você sabe que, ó, 32 gramas de enxofre reage com 32 gramas de oxigênio. Logo, quantas gramas de enxofre reage com 0,97 gramas de oxigênio? Essa é a questão. Tem a equação, está balanceado, coloca os dados que o exercício te forneceu
regra de 3, você vai verificar que aqui X equivale a 0,97 gramas. Perfeito? Massa versus massa. Você está confrontando massa com a devida massa. Tem que tomar cuidado que essa massa pode mudar de acordo com a molaridade, a quantidade de mols que você tem na sua estrutura, na sua equação química. Nesse caso aqui tem uma relação de 1 para 1 para 1. Mas se tiver uma outra equação que tenha 1 para 2, você tem que fazer a multiplicação. Você tem a massa molar equivale a 1 mol. Se você tem 2 mols, você tem que ajustar essa massa. Perfeito? Quando nós fazemos uma relação mol versus mol, a linha de raciocínio é a mesma, porém agora você está trabalhando apenas com mols. Para isso tem esse exercício. Para determinar a relação estequiométrica entre mols, quantos mols de ácido sulfúrico seriam necessários para reagir com 18 mols de hidróxido de sódio? Primeira coisa então, vamos mostrar a equação que o exercício está pedindo para a gente. Ácido sulfúrico, H2SO4, ele reage com o hidróxido de sódio, e o que ele produz? Vamos lá, olha lá, ó. Hidrogênio com OH vai formar água. Então, água. E aqui, ó, SO4 menos 2 com Na vai ter uma carga mais 1. Lembra lá? A carga do cátion determina o coeficiente do ânion e vice-versa. Logo, ó, Na2SO4. Perfeito? Então, eu vou deixar mais... Só diminuir essa setinha aqui para ficar um espaço aqui. Visto isso, balanceando a equação, vamos colocar um aqui, ó, no ácido sulfúrico, porque tem 1, 2, 4, 5, 6, 7 elementos químicos, perfeito? 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 2 hidrogênios. Vamos deixar um pouquinho de lado. Um enxofre, perfeito? 4 oxigênios, 4 oxigênios, 4, 5 oxigênios, 4, 5 oxigênios. Tá saindo aqui, ó, turma. Você tem que ter um enxofre também, né? Um enxofre. Sódio, estão saindo 2. Quanto deve entrar? 2 sódios. Perfeito? Então você já ajustou aqui o nível de sódio e o nível de enxofre. Sempre começa por esses átomos que têm menor quantidade para facilitar o balanceamento, você não se perder. Bom, eliminou já o enxofre e eliminou o sódio. Falta então ajustar a quantidade de oxigênios e hidrogênios. Quantos oxigênios nós temos aqui? 4. Perfeito? 4 oxigênios mais 2. 6 oxigênios totais. Quantos estão saindo? Estão saindo 4. 5 oxigênios estão saindo dessa equação. Perfeito? Hidrogênios. Nós temos 2 hidrogênios aqui com mais 2 hidrogênios aqui. 4 hidrogênios. E estão saindo apenas 2 hidrogênios lá. Então 2 mais 2, 4. Colocando um 2 aqui, você também está saindo com 4 hidrogênios. Oxigênio, 4, 5, 6. Oxigênio, 4, 5, 6. Dessa forma você equilibra a reação, certo? É mais fácil você também ajustando, balanceando a equação com elementos que estão presentes em apenas uma das substâncias. É bom lembrar dessas ideias para facilitar e não se perder durante o processo. Então, segundo passo que era acertar os coeficientes, balancear a equação, já balanceamos essa equação. Terceiro passo, relacionar cada coeficiente com a quantidade em mols de espécies participantes. Olha lá, então nós sabemos que 1 mol de ácido sulfúrico reage com 2 mols de hidróxido de sódio, produzindo 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água. Perfeito? A pergunta que ele está fazendo, que é o 4º passo daí, uma vez conhecer a proporção em mols, pode chegar à proporção pedida. Ele está falando aqui, quantos mols de ácido sulfúrico, ou seja, quantos mols de ácido sulfúrico seriam necessários para reagir com 18 mols de hidróxido de sódio? Turma, 1 está relacionado para 2, x está para 18. Aqui, regra de 3. Logo, então, 2x é igual a 1 vezes 18, 18. X é igual a 18 por 2, logo 9 mols de ácido sulfúrico. Entendeu? A ideia é sempre a mesma. O mais complicado que você pode ter é montar, identificar a equação química e balancear ela. Balanceou, fez a equação de forma correta e balanceou,
Olha, ó, 70% do caminho já foi trilhado. Agora, o restante é só você fazer essas relações e acaba tirando o exercício de letra. Bom, para finalizar, eu trago um exercício para vocês que vai mostrar um pouco disso. O ferro utilizado na produção do aço é obtido a partir do minério hematita, em um processo químico representado pela equação Fe2, ali, óxido férrico mais monóxido de carbono, produzindo ferro metálico e dióxido de carbono. Considerando-se o rendimento de 100% para a reação mostrada, a quantidade de ferro obtida em gramas a partir de 2 mols de hematita é de... E aqui ele dá as gramas, as massas molares de cada componente. Bom, então, primeiro passo, identificar a equação química. Ele forneceu pra gente, perfeito. Forneceu a equação, então você vai lá, você copia, já transcreve ela para o espaço onde você vai resolver o exercício. Então vamos lá. Óxido de ferro 3, ou óxido férrico, reage com monóxido de carbono, produzindo ferro metálico, certo? E dióxido de carbono. Perfeito? Seguindo a questão de balanceamento. Essa equação está balanceada? Vamos olhar aqui. Ferro 2, O3. Tem 2 ferros entrando, quantos ferros estão saindo? Apenas 1. Opa, já vi que não está balanceada essa equação. Então, primeira coisa, então, ajustar os coeficientes. Tem maior número aqui, 1. 2 ferros entrando, 2 ferros saindo. Aqui tem 3, 4 oxigênios entrando, 2 saindo. Porém, se você colocar em 1 entrando e 1 saindo, ou seja, existe uma relação. Se você botar 1, 2 aqui, você ajusta a quantidade de oxigênio. Ajusta, vai ficar 4 oxigênios saindo e 4 entrando. Porém, o carbono não vai estar ajustado. Então você tem que achar um coeficiente que equilibre a equação e que satisfaça ambos os casos. 2 aqui não dá. Vamos tentar o 3? Se você colocar 3 aqui, você vai ter, ó, 3, 4 oxigênios entrando, 6 oxigênios saindo. Logo, se você colocar aqui, ó, 3 também, como é que fica? 2 ferros entrando, 2 ferros saindo. 3, 4, 5, 6 oxigênios entrando, opa, 3 vezes 2, 6 oxigênios saindo. 3 carbonos entrando, 3 carbonos saindo. A equação está agora devidamente equilibrada. Perfeito? O que ele pede pra gente? Considerando o rendimento de 100% para a reação mostrada, a quantidade de ferro obtido em gramas a partir de 2 mols de hematita, ou seja, 2 mols de óxido de ferro 3. Quantas gramas de ferro você obtém? Olha aqui, turma, a nossa relação. Você sabe aqui, ó, que 1 mol de óxido férrico produz ali, ó, 2 mols de ferro, certo? Qual que é a massa molar do ferro? A massa molar do ferro aqui, ó, 56 gramas por mol. Ou seja, o que isso está dizendo para você? Que, ó, 1 mol de óxido de ferro, 3, produz 2 vezes, qual que é a massa aqui, ó, 56, 2 vezes 56 gramas de ferro. Concordam? 1 mol equivale a 56 gramas de ferro, certo? Você consegue, é uma relação de mol com gramas mol, lembra lá? Então, ó, 1 mol tem 56 gramas, 2 mols, 2 vezes 56 gramas, perfeito? 1 mol equivale a isso. 2 mols, que é o que o exercício pergunta, produz quanto? Isso aqui é o X. E aí você realiza a regra de 3. Então vamos lá. Ó, 2 vezes 56, 2 vezes 56 vai dar 112. 112. Então, ó, aqui, ó, 112 gramas. Perfeito? Então, 112 vezes 2, 224 gramas. Perfeito? Que é igual a 1 vezes x, x. Ou seja, x equivale a 224 gramas, que é correspondente à alternativa A de amor. Beleza, turma? Exatamente dessa maneira, então,
tudo que você precisa é identificar a fórmula, balancear de forma correta. Fez isso, 75% do caminho está andado. Os outros 25% é apenas identificar essas relações e fazer as regras de 3. Certo? Grande abraço, professor André. Aguardo vocês na próxima aula. Tudo melhor sempre. Valeu!